Olá, pessoal! Vamos dar início à primeira aula de matemática pelo ProEnem. Eu sou a professora Adriana Schmidt e o material foi elaborado juntamente com a professora Sabrina Feltrin. Nessa nossa primeira aula, vamos relembrar alguns gráficos, algumas noções básicas de estatística. Iniciamos então com o gráfico de colunas. Lembrando que este gráfico aparece bastante nas provas do Enem, tem aparecido nas provas de 2010, 2011 e assim sucessivamente. O gráfico, para vocês lembrarem, é um gráfico de barras, também conhecido por gráfico de colunas. Outro gráfico bem conhecido e que aparece bastante nas provas é o gráfico de setores, também conhecido por gráfico de pizzas. O gráfico pictórico, ele é muito visível em jornais, revistas. Por quê? Porque ele traz desenhos no gráfico para chamar mais a atenção do leitor. Também aparece bastante nas provas do Enem. O gráfico de linhas ou segmentos, que é simplesmente uma linha representado, no gráfico. O gráfico histograma são barras unidas no eixo X. O polígono de frequência também são barras, mas entre essas barras aparece uma linha exatamente no ponto médio da abscissa. E damos início a uma questão que apareceu no Enem, na prova do Enem de 2010. Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de... Então, temos que analisar o gráfico, aqui um gráfico de barras. No eixo Y, nós temos as regiões. Como a questão ela quer saber exatamente o desemprego da região de Porto Alegre, basta olhar na linha de Porto Alegre, que corresponde a 9,8% a taxa de desemprego. Então, simplesmente vocês farão uma regra de 3 simples, pegando o total de pessoas, o número de pessoas que é 250 mil, corresponde a 100%, 9,8% corresponde à taxa de desemprego de Porto Alegre. Como nós queremos encontrar o número de pessoas desempregadas em Porto Alegre, corresponde a X. Fazendo a regrinha meios e extremos, teremos 100x igual a 250 mil vezes 9,8. Chegando então exatamente a 24.500 pessoas desempregadas. Gabarito, letra A. Próxima questão, trabalhamos com uma questão também do ano de 2010, que diz o seguinte: acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. E a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Podemos verificar que temos 5 opções de respostas, todas elas iniciando em 51, onde é o eixo da altura, o eixo Y corresponde à altura e o eixo X corresponde à idade do filho. Bom, como a questão mesmo coloca que o casal constatou que dos 0 a 10 anos a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. Essa altura ela é bem linear, como podemos verificar tanto no gráfico A como no gráfico B e também aqui no gráfico D. Mas dos 10 aos 17 anos, esse crescimento teve uma queda, diminuiu um pouco, não foi tão rápido, mas ele não pode ser estável, Logo, podemos eliminar já o gráfico B e também o gráfico D, ficando apenas como opção a opção correta, a letra A.
né, que a partir dos 17 anos podemos verificar aqui que ele é quase que imperceptível o crescimento. Outra questão que já apareceu no Enem de 2012 sobre gráficos é a seguinte: o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Aí temos aqui um gráfico de linhas, que está representando no eixo Y as vendas dessa farmácia e no eixo X, no eixo das abscissas, os meses do respectivo ano de 2011. Como a pergunta é qual o maior e o menor número de vendas absolutas em 2011, uma questão muito básica, é só verificar o ponto de máximo e o ponto de mínimo, onde podemos ver que o ponto de máximo encontra-se aqui no mês de junho e o ponto de mínimo encontra-se no mês de agosto. Logo, a resposta correta é a letra E, junho e agosto. Pessoal, foi um privilégio estar com vocês na nossa primeira aula de matemática do ProEnem. Convidem seus amigos, seus colegas para assistir às próximas aulas. Até mais!